Muito bem, irmãos. Vamos primeiro aos Coríntios, capítulo 13, continuando nossa exposição sobre o belíssimo trecho sobre o amor que o Espírito Santo fez através de Paulo. No versículo 7, diz assim: o amor tudo espera. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta aula que o teu servo Paulo nos deu sobre amor. O próprio Espírito Santo, esse dom, esse fruto, essa virtude, a gente não consegue nem explicar o que é. O sentimento, o que a gente fala é incompleto. Apesar de que o mais perto é esse atributo que tu tens e que transmites a nós. É o mais correto. Obrigado pela oportunidade de crescer no conhecimento sobre o que é o amor, e isso é só a primeira parte. A outra é a prática dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. O amor tudo espera. Quando fala em esperar, a primeira coisa que nos vem à mente é a ideia de aguardar. Espera aí que ele está já chegando. Aguarde um pouco. Não é exatamente isto no original grego. Inclui, mas vai além. A melhor tradução seria algo como: o amor em tudo tem esperança. Interessante, veja como mudou um pouco. Mudou um pouco. Não completamente, como eu disse, inclui, mas o amor tudo esperança. Há versões em inglês que o verbo aqui é trust, que quem tem algum conhecimento sabe que é exatamente a ideia de confiar, ou confiar que vai dar certo. Tem esperança de que vai dar certo. Não é esperança em coisas futuras, não é. Eu tenho esperança que eu vou me encontrar com Cristo. Nós temos essa esperança. A Bíblia usa muito esse termo nesse sentido. Mas eu sempre gosto de dizer, gente, nossa forma de usar esperança é que espera que ocorra. Então, nesse sentido, não é muito correto dizer que eu espero que eu vou me encontrar com Cristo. Não. Eu tenho absoluta certeza que eu vou me encontrar com Cristo. Então, se podemos usar esse sentido de ter esperança, que pode, não está fora, não está errado, mas é bom sempre lembrar que a nossa esperança cristã, a nossa esperança gerada pela nossa fé, não é esse tipo de que tudo espera, que acha que vai acontecer. Não é esse tipo. Então aqui não é questão de coisas futuras, nem em melhorar de vida. O assunto aqui é especificamente sobre relacionamentos. É ter esperança quanto às pessoas. O amor tem esperança quando o assunto é gente. Ou mais especificamente, relacionamentos seus com gente, com pessoas. Essa virtude aqui, ou essa característica, é mais ou menos uma explicação da anterior. Lembra? O amor tudo crê. Porque ele tem esperança. Crê por quê? Porque tem esperança. Eu comentei isso na época, não focalizando na questão da esperança como eu estou agora. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Por que o amor tem esperança? Com base em quê? As pessoas devem ter esperança de que vão melhorar.
que os outros vão melhorar nos seus defeitos e suas fraquezas, ou até que você próprio vai, embora aqui o assunto seja os outros. Os outros não são pecadores mesmo? São. Vão deixar de ser um dia? Não. Então, na esperança meia vazia, meia gratuita, não seria um pouco forçar a barra? Ir contra o razoável? Nadar contra a correnteza? Ter esperança com pessoas? O trágico nessa pergunta é que, pelo lado humano, a resposta é sim. Sim. Não é forçar a barra, não, ter esperança que os outros melhorem. É. Não é ir contra o razoável, não. É. O descrente, ou que não é crente, está sempre pecando. E nunca se arrepende. Pode ter remorso, mas não arrependimento de coração. Pecar. Pode melhorar um pouquinho aqui, com a idade, ou com certas circunstâncias, amadurecimento, mas já aparece outro defeito aqui, outro lá. O defeito que ele tinha muitos anos, tinha até melhorado, voltou. Não cabe a menor esperança de que aquela pessoa vai melhorar muito para esse relacionamento melhorar. É um problema, inclusive, de casamento, que quem aconselha noivos está todo o tempo lembrando, não conte que ele vai melhorar. Não conte. Será ótimo se ele melhorar, será maravilhoso se ele perder o tal defeito, mas não conte com isso. Se contar, o casamento pode afundar. E se melhorar num ponto, pode piorar no outro. Então, a expectativa deve ser bem realista. O crente, quando se fala de não, pastor, eu sei que o não crente não tem contato com Deus e não se arrepende, a chance é quase zero de melhorar e coisa assim. Mas o crente tem o Espírito Santo, que o santifica todo dia. O Espírito Santo se propõe a santificar o crente todo dia, quer dizer, continuamente. Tudo bem, de fato, só que ele não consegue evoluir por si próprio. O crente, ele não consegue melhorar, se aperfeiçoar, se santificar por si próprio. Ao contrário, o crente deixado a si mesmo, ele vai esfriando, vai piorando, a famosa brasa afastada das outras, esfria. Muito comum isso. O crente se afasta, às vezes vai para uma cidade que não encontra uma igreja que o agrade, o que ele acha aceitável, ou na própria cidade onde ele mora mesmo, por algum motivo, vai se afastando, ele vai piorando. Achei fantástico. Irmã Lúcia, quase com seus noventões, né, dizendo, procure uma igreja. Eu achei fantástico aquilo. Fantástico. Aquilo é teologia fina, corretíssima, doutrina pura. Procure uma igreja, porque se tiver só, vai esfriar. Não somente por isso, porque o plano de Deus é que se congregue, mas a consequência natural é esta. Então, o segredo, então, é quem ama está tão acostumado com os padrões divinos, com o ambiente em que Deus atua, que o crente acha, então, razoável, não ilógico, não nadando contra a correnteza, ter esperança que o seu irmão em Cristo, ou irmã em Cristo, melhore. E que torne mais confortável, mais agradável aquela relação que está difícil. Então, esse é o ponto nevrálgico dessa questão do amor, ter esperança. Não é algo gratuito, do nada, irreal, sonhador, conforme eu falei um pouco na pregação passada.
E os assuntos estão bem próximos um do outro, como eu disse aqui. Esse aqui, tudo tem esperança, é quase uma explicação do tudo crer. E crê porque tem esperança. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente a base da esperança de quem ama não é o homem, é Deus. Aí tudo cai nos eixos, digo, tudo faz sentido, tudo se alinha, total sentido. E a Bíblia nos apoia com esse tipo de pensamento e de convicção, porque faz parte da soberania de Deus atuar no coração dos homens, inclusive de descrentes, sim. Mas o natural, o normal, é ele atuar no coração dos crentes, mas sem deixar de lado a possibilidade de Deus mexer no coração de um não crente, e que isso de alguma forma mexa no seu relacionamento. Mas, de fato, não é o esperado, né? Como é esperado que Deus mexa no coração do crente que tem o Espírito Santo já. Mas eu não quero descartar a outra possibilidade. Faraó. A Bíblia ensina claramente que Deus mexeu no coração de Faraó, endureceu, pronto, porque ele quis, um descrentezão lá. Mas Deus mexeu, então Deus pode, só que Deus mexeu ali para piorar, né, a relação dele com Moisés. Mas Deus inclina para onde ele quiser. Aquele eunuco, quando Daniel chegou lá na Babilônia, lembram que Daniel disse, eu só quero comer vegetal, quero comer uma dieta bem elementar mesmo, de acordo com as nossas instruções de comida e tudo. Aí o eunuco que cuidava dele, o chefe lá, disse, não vai dar, porque o rei quer ver vocês gordinhos e tudo, e muito bem fornidos, isso não vai dar certo. Então tinha comida de todo jeito, comida farta, de que iria realmente ter como consequência a pessoa ficar com um aspecto mais saudável. Mas Deus infundiu no coração daquele homem compaixão, paciência, coragem, e assim foi. Aí vem Filipenses 2, 12 a 13, que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora está falando da influência, no poder de Deus, junto ao coração do crente. Se Deus tem poder para trabalhar no fundo do coração de qualquer pessoa, e se esse Deus é misericordioso, bondoso, paciente, então é razoável que o crente tenha esperança que Deus faça maravilha de alguém crente. Crente forte, ou crente fraco. É razoável. E é exatamente aí, penso eu, onde reside a base da esperança de que as pessoas melhorem. O amor e o poder de Deus. Agora, é importante observar algo aqui. Mesmo que tenhamos muito dessa esperança, não devemos relaxar quanto à nossa responsabilidade pessoal de melhorar e de buscar a Deus, de se esforçar. Agora, olhando para você próprio, você não pode fazer isso com relação ao outro, mas para você próprio, você pode. Bom, se Deus efetua em mim tanto querer como efetuar, eu vou esperar que Ele me faça querer. Enquanto isso, eu vou tocando a minha vida. Não é razoável. Então, esse versículo aqui dá um nó na mente de muitos, quando fala em Deus efetuou o querer e o fazer. Então, quer dizer que nem o querer vem de mim? Não é bem assim. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se Deus efetua até o querer, o meu querer, então eu vou tratar de agradar a Deus esse máximo
e está de coração aberto para o trabalho desse Deus em mim. Vou criar intimidade com esse Deus, para que Ele me influencie, queira me influenciar, queira mexer no meu querer o mais possível. Se essa maneira de ver está em cada crente de uma igreja, tem todo o sentido esperarmos, termos esperança que os outros, que eu melhore e que os outros melhorem. Claro, porque cada um aqui é um eu. E com relação a você, cada um aqui é um outro. Mas se todos nós temos a esperança de que Deus vai agir em mim, e você que Ele vai agir em você, em você, em você, cada um, é claro que eu posso achar que Deus vai agir nos outros, que é a soma de todos os eus da igreja. Tem todo o sentido nós sermos mais abertos para isso, e às vezes nós somos meio fechados. Fulano ali, tem jeito não. Aquele ali, não, já tentei de tudo, eu não vou dar mais, vou perder mais meu tempo com isso, coisa desse tipo. Não é uma atitude, em princípio, boa. Falei várias vezes na mensagem passada, tem limites. Essa questão de, vou criar até que ponto, tem limites. Eu vou esperar até que ponto, ter esperança até que ponto, tem limites. Tem limites, eu sei que tem limites em que o crente precisa agir dentro de uma realidade que chegou lá e virou um impasse. Eu sei que a vida apresenta esse tipo de coisa. Mas enquanto não chega nesse limite, deve ter a esperança. E quanto mais o crente se entrega nas mãos de Deus, mais há esperanças para que ele seja santificado e melhore os seus relacionamentos com todas as pessoas. O doente não pode fazer nada por si só, nada. Ele não sabe o que ele tem, não sabe fazer um diagnóstico, ele não sabe qual remédio passar, ele não sabe. O médico pode. Mas tem cliente doente, rebelde ou relaxado, que o médico tem que dizer, coopere, permita que eu lhe trate. Então essa ideia de Deus mexer em nós e dar a nós até o querer e o fazer tudo, e que nada nós podemos fazer por nós mesmos, esse nada não é tão nada como o paciente. Eu não posso fazer nada por mim, porque eu não entendo do que eu tenho, não sei passar o remédio e tudo. Mas existe alguém que entenda? Existe. Ah, existe? Existe. Ah, então, você pode ir lá conversar com ele, isso se chama uma consulta. Pode ser? Pode. Então já não é que você não pode fazer nada por você. Já pode. O quê? Ir para a consulta. Correto? Se deixar examinar. Contar. Tem gente que mente para o médico a idade. Senhoras que dizem, não, eu vou dizer que tenho 70, nunca, eu tenho a sua idade. Minha senhora, 58. Pode. Né? Aí, ou se dizem coisas que não sabem direito e deixam o médico completamente confuso. Mas uma vez que você chega lá, aí o que você pode fazer? Ser correto nas informações com o médico. É outra coisa importante, permitir que o médico lhe analise direito. Terceiro, está vendo? Está somando as coisas que você pode fazer. Terceiro, comprar os remédios que ele via passar, ou se submeter ao que ele mandar, uma cirurgia ou coisa desse tipo. Aí comprou o remédio, não toma. Se esquece, é desorganizado, é avoado, é rebelde, toma 2 vezes, não melhorei não, toma mais nunca. Aí o médico vai dizer, me ajude a lhe ajudar. Me ajude na sua cura. Então o crente deve ser, se você pretende
que as pessoas melhorem nos relacionamentos que você tem com elas e que você próprio melhore, dê mais motivo para as pessoas se relacionarem melhor com você, o caminho do crente é esse. Então, o nada não é tão nada. Deus dá em mim até o querer e o realizar, posso fazer nada. Pode. Ok? Mesmo exemplo lá do outro. Agora, esse pode não é vai. Não devemos nos decepcionar se Deus não quiser transformar alguém naquilo que você gostaria, no tempo que você gostaria, na profundidade que você gostaria, e nem você próprio. Muitos crentes sofrem, porque ainda estão amarrados com certos pecados. Senhor, já confessei, eu já te disse que eu não quero pensar mais nisso, não quero estar com a minha mente voltada para aquilo, não quero pegar mais naquelas revistas ou olhar aquele site, eu não quero. Tu não bota tanto querer como efetuar, pois me faz não querer mais. Tenho tentado, eu tenho orado, eu tenho tentado ver a vida melhor que eu possa em termos cristãos. Não se decepcione com Deus, porque não é 2 mais 2. Não é como as ciências exatas, uma coisa dá na outra, coisa dá na outra. Não é. Deus é um Deus soberano, sábio. E Ele diz, eu faço o que eu quero. E não tem quem pegue na minha mão e diga, o que fazes? Não tem um. Então Ele é soberano. E não pense que porque você é crente e tem o Espírito Santo e ora, que agora você virou quase um senhor de Deus. Agora tu vai fazer. Eu não estou orando. Eu não estou frequentando a igreja. Eu não estou tentando ajudar os irmãos, até os não-irmãos, não estou tentando ser generoso, não estou tentando estudar a tua palavra, não estou tentando pregar o teu evangelho, agora tu vai fazer isso comigo, tu vai me santificar mais, tu vai tirar de mim essa vontade ruim que eu tenho, tu vais tirar, não faça isso, nunca faça isso. Você pode gemer, Senhor, tu não tiraste ainda, por favor. Outra coisa. Você está ali gemendo, pedindo, clamando, nunca exigindo, nunca exige nada de Deus. Porque, em termos particulares, você pode exigir de Deus, embora nem disso eu gosto de usar a frase, mas pode, que Ele vai lhe dar a vida eterna com base na fé verdadeira que você tem em Cristo. Pode exigir isso de Deus? Pode. Embora eu não goste da palavra, mas pode. Porque Ele prometeu. Então, aquilo que Ele prometeu, Ele nos autoriza a exigir. Pode exigir. Pode exigir de mim. Pode demandar, pode dizer que eu faço. Agora, o problema é o crente achar que Deus prometeu a ele, pessoalmente, de certa forma, de certa maneira, com certas circunstâncias, e exigir, e Deus não prometeu. Deus promete nos santificar? Promete. Com que profundidade? Com que rapidez? Não diz. Então, suporte. Tem crentes que se convertem e crescem de uma maneira absurda, espiritualmente, rapidamente. Que coisa! Parece que tem 30 anos de crente. Tem outro que é o contrário, tem 30 anos de crente e parece que tem 6 meses de convertido. Né? Agora, geralmente esse de 30 anos de crente e que é bem fraquinho na sua vida cristã, vai ver que ele não anda pelos caminhos em que agradam a Deus muito, não. Mas mesmo que ande, Deus não tem obrigação. Muito bem. E outra coisa, mesmo olhando para o alto e tendo esperança em Deus,
não tem sentido ter esperança em coisas esquisitas. Não, eu não vou dizer esquisitas, mas coisas que não têm muito sentido. Eu falei isso a mensagem passada. Eu acho meu marido tão calado. Eu queria que ele falasse mais. Mais falador, mais conversador. Me deixa tão só. Detalhe, ele já era assim no namoro, já era assim no casamento, no noivado. Já era. Mas agora você está se incomodando, porque ele não fala. Fala pouquíssimo. Aí começa a pedir a Deus para mudar. Eu tenho esperança que ele vai melhorar nisso. Cuidado com essa esperança. Se for confundir isso aí com quase como algo que Deus prometeu, que vai fazer isso na vida dele, ou coisa assim, e que para você se relacionar com ele melhor, para o casamento realmente melhorar, ele vai ter que ser falador agora, está ruim. Porque provavelmente ele não vai ser falador never, quer dizer, nunca. E nem o contrário. A mulher fala. Queria que essa mulher falasse menos. Lá em casa é o contrário, cá para nós. Mas a maioria das pessoas é assim. Queria que essa mulher falasse menos. Fala, não aguento mais ouvir, então. Aí a hora desse para ela falar menos. Eu não incentivo muito esse tipo de oração, não. Não é pecado a pobrezinha ser falado dela, já era, quando você paquerou-a. Ou a paquerou, não era não? Quando você namorou, quando você noivou, se apaixonou, entrou com ela no altar, já era faladeira, estava falando no altar. Aí agora você está incomodado e pede que Deus peça que ela fale menos. Não vai, gente. Então isso é ter esperança errada, é entender torto. Aí o que dá mais pena é quando a pessoa se decepciona com Deus, por motivos errados. Então Deus não me atendeu nisto, ou em alguma coisa assim, não de se esperar. A pessoa simples de inteligência virá inteligentíssimo. Não vai. O explosivo ficar calmo. Não vai. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele não tem feito esse tipo de mudanças nas pessoas. Então não é razoável esperar. O que Deus tem feito é mudar atitudes, aperfeiçoando moralmente os crentes. Então, se você tem um relacionamento com o seu marido ou com sua mulher, que está sofrendo por causa de um defeito moral, no sentido de comportamental, de algo na personalidade daquela pessoa que é pecaminoso, não é bom, não é benigno, isso não tem nada a ver com falar muito, com falar pouco, com ser inteligente. Observe, não tem nada a ver. Até com ser explosivo. A pessoa, quando eu digo explosivo, eu sinto que mas pode controlar um pouco as palavras e tal, mas até isso é complicado. Mas seja como for, algo moral, ele explode dizendo nome feio. Não, aí não. Então, às vezes mistura um pouco as questões. Ore a Deus, Senhor, o que for moral nessa pessoa como inteiro, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da pessoa com quem eu lido muito, o que for moral disso, é crente, muda isto, por favor, em nome de Jesus Cristo e tal, e é uma pessoa séria na vida cristã e tal, eu vejo sentido pedir. O que mentia, deixe de mentir. Paulo diz. O que roubava, deixe de roubar. Não, isso é só personalidade. Não, é um defeito moral, é um pecado. Aí sim, aí o Espírito Santo entra. O amargo de coração. Amargo, de amargurado com tudo. O Espírito Santo pode mudar isso. Embora tenha a questão de ser pessimista ou otimista, eu creio que venha do berço. Gente otimista demais, gente pessimista demais. Não é problema moral, mas pode ser ao ponto de um pessimismo gerar um tipo de comportamento no tratamento com as pessoas e no decorrer da vida, amargo. Já começa a entrar na área de
de uma coisa que não é só personalidade, mas que não é benigno. Então, quem ama é firme na esperança de que Deus pode transformar aquela pessoa para melhor, e uma vez sendo para melhor, esse melhor nos padrões dele, em que tudo melhore. E é muito gostoso um ambiente em que todos têm esperança de que o relacionamento vai melhorar. O marido tem esperança que a mulher não seja tão amarga ou vice-versa. A mulher tem esperança que o marido se converta. Uma esperança no poder de Deus, na misericórdia de Deus, sem perder de vista a doutrina bíblica da eleição. Então não vai se decepcionar com Deus se aparentemente o marido, depois de tantos anos e décadas, morreu sem fé em Cristo, ou a esposa. Eu digo aparentemente porque muitas vezes não se sabe como foi no leito de morte, quando é o caso. Às vezes não tem leito de morte. É uma pancada por trás do carro, o outro quebrou o pescoço, morreu. É muito improvável que tenha havido uma conversão naquele tipo de situação. Não sabemos, mas tudo isso é muito misterioso, devemos ter cuidado. Seja como for, o crente não deve se decepcionar se visivelmente o crente morreu sem fé, vamos supor, exagerando, morreu blasfemando mesmo. Então morreu sem Cristo. Vamos assumir, morreu. Então o crente não deve se decepcionar com Deus, porque não converteu o seu marido, e tu prometeste converter. Aonde? Não prometeu. Mas tem esperança? Tenha. Real. Bíblica. Os pais têm esperança que os filhos voltem aos caminhos de Deus. Acabamos de ouvir uma mãe falando exatamente isso. Esperança que eles voltem aos caminhos de Deus. Esperança válida, lícita, correta, com base em amor. Os irmãos em Cristo têm esperança que aquele irmão que foi longe se arrependa e volte para os caminhos de Deus, volte para a igreja de novo. Então eu encerro lembrando que a esperança é subproduto, é consequência do amor. Nós vamos amar primeiro e depois vamos ter o conforto da esperança. Eu digo conforto porque o contrário da esperança é desesperança ou o desengano, a falta de perspectiva, e isso maltrata. Então, esperança é uma coisa boa, benigna, desde que fundamentada nas Escrituras. Que Deus nos dê amor para dar crédito às pessoas, crédito esse baseado no poder de Deus, de que poderá, se Ele quiser, transformar aquela pessoa mais e mais à imagem de Cristo, e assim nós vamos ter mais facilidade de amar essas pessoas, e isso for feito em nós, claro, as pessoas vão encontrar mais facilidade, algo mais agradável no trato comigo, na relação comigo, e isso com todos, obviamente, vamos só melhorando neste aspecto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar de uma maneira plena, o mais possível, e nesse particular, tendo mais esperança nos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.